a gente vai abrir o programa falando da derrota do Fortaleza diante do Cerro Porteño, jogo que rolou no Castelão, tá? 1-0, num jogo em que o Fortaleza desperdiçou cobrança de pênalti com o Galhardo, mas que efetivamente não pode se lamentar, né? Não pode dizer que 1-0 foi um placar injusto, é isso que eu quero dizer. Se lamentar, obviamente, que pode e deve, né? Uma derrota em casa, primeira ainda nessa edição da Libertadores, mas de toda forma coloca aí um obstáculo significativo diante do time de Vojvoda para o jogo da volta. Jogo dessa terceira fase, né? A volta é quinta que vem lá em Assunção. Deixa eu logo dar um abraço no meu querido Thiago Minhoca, que inclusive, Minhoca, você acompanhou esse jogo in loco, né, lá no Estádio Castelão. Queria que você falasse para mim. Primeiro, antes de tudo, havia uma expectativa, né, antes de a bola começar a rolar. O Fortaleza joga um futebol realmente envolvente, um futebol que dá motivos, né, para o torcedor ficar animado com um bom desempenho, com uma boa performance. Por isso eu queria que você contasse a história para mim, desde antes de a bola começar a rolar, meu irmão, e depois que a gente vá desenvolvendo, puxando esse fio da meada para entender o que é que aconteceu no Castelão. Pois é, boa noite, Celso, Luca, Cauê, galera que está acompanhando. Celso, eu diria que, de uma certa maneira, o futebol ele não é perene, né? Acho que o sucesso do Fortaleza dos últimos anos, o Marcelo Paes menciona isso, acho que até de maneira mais consciente, né? Ele menciona que tudo que está escrito antes é o que já aconteceu, né? É claro que a partir do momento que você vai evoluindo, você também vai ganhando mais responsabilidades, né? Já diria Tio Ben lá no Homem-Aranha, né? E o Fortaleza, né, nesse sucesso que ele conquistou nesses anos, ele acaba sendo mais respeitado, ele acaba sendo mais cogitado, né? Então, o Fortaleza hoje você vai enfrentar uma equipe que a gente até colocou, né, o favorito a ganhar a Copa do Nordeste, o pentacampeonato. Mas perceba, tudo isso porque o Fortaleza hoje ele chegou nesse status. A partir do momento que você chega nesse status, você precisa fazer do status uma realidade. O Fortaleza conseguiu, do ano passado para esse, manter o treinador, que era algo muito difícil. Se a gente olha todo o contexto histórico, né, do futebol, um treinador que faz o sucesso como fez o Vojvoda, em 2 temporadas, como ele fez, e continuar para o ano seguinte, é um grande feito do trabalho que o Fortaleza está exercendo. E principalmente, né, tem o lado do Vojvoda, que é um cara que acredita muito nesse projeto do Fortaleza. E o Fortaleza reforçou com muita qualidade o seu time. E aí é onde entra, Celso, o momento de você perceber um status estabelecido e um desempenho praticado. Você falou a palavra aí, o Fortaleza a gente conhece muito bem, um time envolvente. Mas esse mesmo Fortaleza, até mesmo em 2021, quando foi quarto colocado, até mesmo no ano passado, que conseguiu aquela recuperação do segundo turno, não era que era... Aliás, nenhum time de futebol consegue manter sempre uma alta performance, né? E aí vai depender muito de você entender o momento de cada jogador. E deu para ver hoje, no jogo da Arena Castelão, jogadores importantes jogando abaixo do que se espera desses jogadores. E aí é onde você precisa ser rápido, né? O Vojvoda, por exemplo, no ano passado, eu e o Luca a gente mencionava, alguns jogadores estavam abaixo. O Tite, por exemplo, era um jogador que a gente falava muito e seguia como titular, e errando, e seguia como titular. Então, às vezes, nesse começo de temporada, e aconteceu com o Fortaleza no começo da temporada passada, o Fortaleza não dava margem de você dizer, opa, esse aí a gente sabe que vai sobrar. O Fortaleza, ele tinha esse status no ano passado, mas é bom lembrar como ele ganha a final da Copa do Nordeste, como ele passa também da semifinal para a final da Copa do Nordeste, eliminando o Náutico, a semifinal contra a equipe do Ferroviário no Campeonato Cearense. Então, não tinha jogo que o Fortaleza, com o status que tinha no ano passado, ele sobrava, entendeu? E mais ainda, com o elenco que ele montou esse ano, que esse é bem melhor do que o do ano passado, e melhor ainda do que o de 2021, a gente não olha ainda, pelo menos eu, da minha parte, esse time de 2023 predominante. Sabe aquela coisa de você olhar, caramba, o Fortaleza joga de tal maneira que, cara, é ali o detalhe. E eu vejo que aí, talvez não vou me estender tanto, certo? Mas
nesse meu primeiro comentário, eu fiz um comentário na rádio, não participei aqui no dia da live, né, da vitória sobre o Bahia. Eu cheguei a pontuar problemas que o Fortaleza teve naquele jogo. E alguns torcedores até mencionaram, tipo, que eu estava exagerando na crítica, ou como é que assim o time ganhou 3-0, como pode ter algo errado? E teve coisas erradas. E, aliás, eu acho que ainda está tendo coisas erradas do Fortaleza, né, do sistema defensivo, alguns jogadores abaixo. Então, eu acho que nesse aspecto, Celso, só o status que o Fortaleza alcançou não o garante, e principalmente contra o adversário que tem, acho que é 34 participações de Libertadores, Cerro Porteño, e o Cerro Porteño entrou para jogar 44. 44 participações contra a segunda do Fortaleza, entendeu? E eu que estava lá no estádio, né? A torcida fez uma festa bonita e tudo mais. O acesso para a Arena Castelão, 7 horas da noite, é totalmente inviável. E para quem mora aqui, eu moro próximo. Horário ridículo, né, velho? Não, o horário é péssimo. Aqui não tem metrô, enfim, tudo dificulta. E ainda mais, só para piorar mais a situação, uma das vias de acesso está tendo uma obra de mais de ano. E o que era para ser 2, 3 faixas se torna uma faixa só e vira o caos que é para entrar. Então, deu um pouco mais de 10 mil pessoas a menos. Ainda bem que em Fortaleza tem muitas opções, né, de estádio para você mandar os jogos do futebol que vive a sua era de ouro, né? Ainda bem que tem outros 5 estádios, né? E que não é uma preocupação esse problema aí de acesso no Castelão, né? O problema todo é. E olha que assim, o Castelão, olha aí, a gata do. O gato, né? Do Luca, nunca sei se é gato ou gato. É a Matilda, É a Matilda aí, ó. Ela derrubou das coisas aqui, ó. Simplesmente ela tentou se jogar aí. Mas em todo caso, voltando à análise, esse meu primeiro comentário, Celso, o Fortaleza fez uma festa muito bonita, né? O seu torcedor fez ali, não deu para, no primeiro momento ali, né? Muita gente chegou durante com a bola rolando, mas cantou o hino na capela, tal qual na semana passada, que foi um momento muito bonito. E, obviamente, né, todo esse entusiasmo do torcedor não foi correspondido pelo que o time apresentou em campo. Então, Fortaleza saiu com essa derrota, apresentando muitas falhas, eu diria, né, durante o jogo, tanto na escolha do time. Eu entendo que o Voivoda quis repetir o time contra o Maldonado, mas eu acho que algumas coisas deveriam ter sido mudadas. E também por algumas ausências importantes, né? Você não tinha o Dudu na lateral direita, só tinha o Pacheco de lateral esquerdo, e aí você tinha que mudar depois o formato do jogo. Então, no geral, eu acho que o Fortaleza ele fez uma apresentação muito ruim e que pode, claro, não está nada definido, mas que deixa a situação mais complicada, né? Você tem que buscar o resultado no Paraguai contra o adversário que conhece muito essa competição. E nos 90 minutos, Celso, deu para ver claramente que era uma equipe de Libertadores jogando, que no caso era o Cerro Porteño, contra uma equipe que ainda não entende, sabe, o acelerar, desacelerar, a Catim, cara, é impressionante como, sabe, o Cerro é aquele time de Libertadores. Catimba, e aí, vou só explicar, porque eu não vou entrar no jogo. Teve um lance que foi uma sequência de escanteios do Fortaleza. Foi um escanteio, bateu o segundo. Quando ia bater o terceiro, aí o jogador simulou que levou uma agressão do Galhardo. Simplesmente não, aquela foi ridícula. Aí eu falei, cara, é uma safadeza que os caras já sabem como é Libertadores, entendeu? E eles eu ia falar justamente isso, Minhoca. É incrível, né? Com a percepção é a mesma. Tu começasse a falar, eu disse, não, vou justamente lembrar esse lance que pra mim, que Galhardo ficou até abrindo a mão, pô, não fiz nada, cara. Exatamente. E é justamente, e o cara ficou no chão. O cara ficou no chão vários tempos para pedir pro VAR olhar, olha, agressão. E demorou. E aí é que tá, né? É onde entra o peso de você entender, principalmente o time, no caso o Cerro, né? Jogando fora de casa, com um gol na frente. Ou seja, ele soube lidar com os 90 minutos na Arena Castelão. O Fortaleza não. O Fortaleza foi ansioso, errou muito espaço e tal. Então, acho que para resumir esse geral, Celso, não basta você ter o status, né? Obviamente. Você precisa ter, obviamente, ciência de como fazer que esse seu status prevaleça, né? E o Ceará, o Fortaleza, que perdeu para o Ceará no final de semana e junta-se agora com essa derrota, se torna um momento de mais pressão, principalmente porque, em meio a esses jogos, vai ter semifinais do Campeonato Cearense, né? Onde o Fortaleza está buscando o pentacampeonato. Boa, Minhoca. Obrigado, meu irmão. Foi importante aí para a gente ambientar
essa partida. Agora eu vou com o Luca Laprovítera. Luca, eu queria que você contasse pra gente o que é que aconteceu, o que é que não funcionou com o time de Vojvoda, porque o fato é que, apesar de o Fortaleza ter desperdiçado a grande chance do jogo, né, enquanto ainda estava 0-0 naquele pênalti de Galhardo, por sinal, um pênalti bem marcado, né, tem um calço ali no pé esquerdo, mas Galhardo desperdiça o pênalti, né, aquele pênalti de segurança, uma hora acaba encontrando, né, um goleiro que fica, e foi isso que aconteceu com o Galhardo, bateu o pênalti de segurança, parou no goleiro, mas apesar de ter sido do Fortaleza a grande chance até então, o fato é que o Cerro estava mais confortável, ao meu ver, já ali naquele começo da partida, né? E não chega a ser uma surpresa, né? Porque absurdo, o Cerro achou um gol aqui, já tinha tido gol anulado pelo VAR, etc. E eu queria que você me explicasse o que é que não funcionou desde o começo com o time de Vojvoda. A gata já queria vir para cá de novo aqui, eu já proibi. Tá revoltada com a derrota. Não, tá revoltada. Eu acho que a gente viu hoje, né, Celso? Boa noite a todos, né? A gente viu hoje diferença de... É aquela questão. Quando eu comentei o jogo do Ceará, eu comentei que um time sentiu o jogo e o outro não. E hoje não foi muito diferente disso. Eu acho que o Fortaleza ele não sentiu bem o jogo. Ele não entendeu muito bem a partida que ele vinha jogando, que ele jogou hoje, né? E é muito fácil falar, não entendeu, porque perdeu. E acontece. Por exemplo, contra o Maldonado entendeu o jogo que jogou. Entendeu o que tinha que fazer. E hoje, talvez o time pensou que fosse pegar um adversário de nível parecido. E não é, né? Um time bem mais qualificado, o Cerro Porteño, bem mais acostumado a jogar esse tipo de competição. Eu concordo com você que eu achava o Cerro Porteño, naquele momento do pênalti, um pouco mais confortável, apesar de até ali, eu acho que as melhores infiltrações tinham sido do Fortaleza. E eu acho que foi tudo para o espaço depois do pênalti, né? Depois do pênalti, tudo foi para o espaço. O Fortaleza não teve controle mental para voltar para o jogo. Não voltou, cara. O Fortaleza voltou para o jogo depois da expulsão. Não vou entrar muito nos comentários dos momentos da partida nesse momento, porque o Fortaleza, ele, ao mesmo tempo que eu concordo, eu discordo do Minhoca, no sentido que realmente o Fortaleza não fez até aqui atuações brilhantes ou dominantes. Acho até que o Fortaleza, apesar de ter um grande investimento, ele não tem esse tipo de investimento para ser dominante, né? Pelo menos não vejo esse tipo de investimento, apesar de ter um elenco muito forte, né? Eu vejo que o Fortaleza, ele não é um time que vai ser dominante. Ele, pelo menos na região Nordeste, pelo menos com os adversários que ele enfrenta, até pela forma que ele vem lidando com os jogos, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a Copa do Nordeste, o João Ricardo jogou quase tanto contra o Fernando Miguel. Na verdade, o Fortaleza jogou mais com o time reserva na Copa do Nordeste do que com o time titular, né? O Fortaleza teve bons momentos na temporada contra o Bahia, teve bons momentos contra o Maldonado, fez uma boa partida com o time reserva contra o CSA, teve ali seus bons momentos, né? Eu até citei o jogo contra o Atlético Cearense, que o pessoal achou graça na outra vez, mas realmente foi ali, fez o que se espera do Fortaleza, fez 6-1, né? Fez o que se espera de um time do investimento do Fortaleza em muitos momentos como esse. O Atlético Cearense, que até ano passado era um time que estava na Série C, né, acabou sendo rebaixado na última rodada, precisava vencer o Confiança fora, acabou perdendo. Mas teve ali. Eu acho que o Fortaleza, ele não joga bem como em momentos de 2022 e 2021, mas ele não joga mal como jogava um ano atrás, né? Ele tem mais cara de time. E às vezes às vezes eu tenho que fazer aqui um comentário de cobrança de um nível, de um desenvolvimento. E eu também tenho que lembrar que a gente vai completar semana que vem, daqui a 7 dias, 2 meses de temporada, né? De jogos na temporada. E o Fortaleza vai, sei lá, para o jogo número 15 na temporada, na semana que vem, 16. Não tem muito tempo, né? De estar fazendo as coisas. A gente o Fortaleza montou um elenco, entendeu essa temporada de montar um elenco maior, justamente para estar rodando. Então, eu já meio que entendi que nesse primeiro momento o Fortaleza ele não conseguiria ser o Fortaleza de 2022, que terminou 2022. Ele não conseguiria ser. Ele não teria tempo para isso. O Fortaleza só teve 2 semanas de treinamento até a estreia.
ele muda muito de esquema de jogo. Ele começou hoje aquele 4-4-2 que vira 4-3-3, que vira 4-2-3-1, terminou no 3-5-2, terminou no 3-4-3 e jogou no 3-5-2. Em alguns momentos o Tinga bateu cabeça com o Pikachu. Acho que o Tinga atrapalhou o Pikachu dentro do jogo, por exemplo, em muitos momentos, dentro do posicionamento afobado dele dentro de campo. Vou comentar mais depois sobre isso nos destaques. Então, é uma questão, a gente tem que cobrar realmente uma postura do Fortaleza, e eu acho que a minha principal cobrança da postura do Fortaleza hoje é psicológica, do que realmente em outros aspectos. Claro, o Fortaleza continua com jogada aérea muito ruim hoje. Cara, eu não vou mentir, eu conto nos dedos às vezes que o Fortaleza ganhou uma bola por cima hoje. Nos dedos. Por exemplo, e não é de hoje, tá? Não é de hoje. O Bahia não tem uma jogada aérea boa e o Fortaleza penou com isso, apesar do gol do Benevenuto. Em alguns momentos. O Ceará vem sendo muito criticado na jogada aérea defensiva. E no jogo passado, no clássico, né, antes do jogo, o Fortaleza não teve, com exceção de 2 lances com o Benevenuto, não teve nenhum momento ali uma jogada aérea de realmente perigo. Se não tem o Benevenuto, não tem jogada aérea. O Fortaleza, na verdade, é essa. E hoje, as jogadas de maior perigo foram jogadas aéreas. Né? O Cerro Porteño ganhava todas contra o Fortaleza. Todas. Então, existem essas falhas. Existem essas falhas que têm que ser corrigidas. Alguns jogadores estão abaixo. A gente tem que falar de alguns jogadores que estão abaixo. E não é de hoje. O Tinga está muito abaixo. Por exemplo, o Pikachu é um jogador que eu não vou conseguir criticar o Pikachu hoje, porque o Pikachu foi enforcado. Não pela marcação do Cerro Porteño, pelo Tinga. O próprio jogador do Fortaleza enforcou o jogador do Fortaleza, porque ele estava ocupando espaço que ele não deveria estar ocupando por pura afobação. Então o Fortaleza ele jogou hoje como se ele estivesse fazendo o jogo mais importante da vida dele. E foi muito diferente, por exemplo, de vários jogos que o Fortaleza jogava com o fantasma do rebaixamento aqui, ano passado, e ele não teve o comportamento afobado que ele teve hoje. E isso me chama muita atenção. Eu acho que essa questão psicológica do Fortaleza, como um todo, né, eu acho até um pouco surreal as vaias da torcida após um jogo como hoje. Acho muito surreal, acho que é uma cobrança totalmente exagerada. Eu sei que tem a questão de ter jogado com o time reserva contra o Ceará, acho que o torcedor nem sempre entende, mas para o planejamento da temporada foi necessário. Eu acho que todo mundo tem que pensar um pouco nesse momento, né? Dar uma olhada para trás, dar um passinho para trás e pensar, pô, o que é que a gente está fazendo? Como é que a gente está se portando em campo? E isso tem que ser consertado. Não só de hoje, houveram outros momentos que o Fortaleza não conseguiu reagir dentro do jogo, contra o ABC, os 2 jogos contra o Ceará, contra o Maldonado, o Fortaleza não conseguiu reagir, e ainda bem que não saiu perdendo. Hoje foi novamente dessa forma. Contra o Barbário, o Fortaleza teve muita dificuldade em reagir depois de ter levado o gol. Então o Fortaleza ele precisa urgentemente consertar esse tipo de situação essa temporada. Não só pelos jogos da Libertadores, que se for eliminado quinta-feira, tudo bem, o Fortaleza cumpriu o dever dele. Todo mundo quer ir para a fase de grupos da Libertadores, quer, mas o Fortaleza cumpriu o dever dele. Mas para os outros objetivos da temporada, um final de Copa do Nordeste, um pentacampeonato cearense, onde Fortaleza, ele, não vou dizer que ele tem obrigação, mas ele é talvez um principal protagonista pelo investimento que ele fez dentro da temporada. Então, isso tem que ser consertado dentro desses primeiros objetivos dentro do ano. E até porque o Fortaleza, na terceira fase da Copa do Brasil, pode ter um time muito enjoado pela frente. Então, o Fortaleza ele tem que estar com o olho aberto, né, nesse tipo de situação. Tá contigo, Celso. Boa, Luca. Cauê, daqui a pouco eu vou com você. Eu quero saber, a partir do que eu tenho ouvido aí de Luca, de Minhoca, sobre esse início de temporada, quero saber se tem como a gente traçar algum paralelo com o início da temporada passada também do Fortaleza. Mas antes eu queria trazer Minhoca aqui de volta para o nosso debate, para Minhoca fazer também uma leitura do jogo, assim como o Luca fez. Minhoca, queria também que você trouxesse para a gente a sua visão, né? O que é que não funcionou, né, nessa noite no Castelão, que, ao meu ver, foi uma noite onde realmente o Fortaleza, não sei se ele sentiu, não é que ele sentiu o adversário ou a importância do jogo, não é exatamente isso, mas eu acho que o Fortaleza sentiu o clima do jogo, de certa forma, e
para mim, nitidamente, sente bastante o pênalti desperdiçado. Mas eu queria que você desdobrasse um pouquinho mais essa história desse jogo para a gente. Aí são aqueles cuidados que a gente tem que ter na hora da análise, né? Porque, de uma certa forma, aconteceu isso que você mencionou. O Fortaleza perde o pênalti, depois meio que se perde durante o jogo. É uma das explicações. Mas o futebol, ele tem várias coisas, né? Assim, que eu acho que o que o Luca mencionou, eu tendo a confirmar, assim, do que ele colocou. Psicologicamente, o Fortaleza ainda não soube lidar com certas situações de jogo. E quando a equipe do Cerro Porteño abriu o placar, eu fiquei imaginando uma possibilidade do Fortaleza ter mais dificuldade no jogo. O Fortaleza, às vezes, não sabe reagir quando toma o primeiro gol, porque aí, por exemplo, o que é mais confortável para o Fortaleza? Quando ele faz o primeiro gol. Porque aí o Fortaleza é muito bom de transição. Ele esperar um pouco o adversário, até deixa o adversário com a bola, mesmo ele sendo tecnicamente superior ao adversário. Se for um adversário mais inferior, ele deixa o adversário com a bola para ele tentar aproveitar nas jogadas de transição rápida, né? Aproveitando o jogador de velocidade. Mas eu acho que o problema que teve no jogo hoje, Celso, é porque, digamos que tudo o que aconteceu antes dessa partida foi se desenhando para uma montagem de time para esse jogo que, na minha avaliação, não deveria ser. Então, aquilo que a gente mencionava, acho que uns jogos atrás, eu falava que o Tinga já não está jogando tão bem com essa temporada, acho que o Dudu tem que brigar por essa titularidade, não pode ser reserva, mas o Tinga fez um grande jogo contra o Maldonado, tudo bem, mas aí eu acho que mesmo o Tinga tendo jogado bem, sendo capitão da equipe, e é difícil, é claro, estou falando aqui de fora, uma coisa é eu falar aqui de fora, outra coisa é internamente, como é que você vai falar para o capitão da equipe dizendo, cara, desculpa, você jogou muito esse jogo, mas eu vou te tirar do próximo da Libertadores, porque eu vou colocar o Dudu. Não é tão simples assim a equação, porque você tem que lidar com um grupo de jogadores e principalmente com a hierarquia que existe para determinados atletas. Outro caso, por exemplo, é o caso do Romarinho, por exemplo. Durante a transmissão da rádio eu falei, o Romarinho não deveria ser titular nesse jogo contra o Cerro Porteño. O Romarinho ele se tornou uma opção útil nesses últimos jogos, porque o Pedro Rocha não estava jogando bem, porque o Moisés se machucou, e o Guilherme, que acabou de chegar, e o Júnior Santos, nenhum deles ainda estava com afinidade, né? E o Romarinho é um jogador remanescente, já conhece o trabalho do Vojvoda. Mas dá para ver que o Romarinho não é um jogador que resolve. Um jogador para uma Libertadores, o Romarinho não vai ser esse jogador. Aliás, ele nunca foi esse jogador. Então, o torcedor do Fortaleza já conhece bem quem é o Romarinho. O Pochettino, por exemplo, que jogou demais, assim, destruiu no jogo contra o Maldonado, hoje ele foi muito abaixo. Foi um jogador que foi muito abaixo. E eu estou citando aqui porque foi vários jogadores que acabaram. O Caio Alexandre, que é um jogador de boa dinâmica, ele teve dificuldade. Que aí, Celso, tem um outro lado também. Porque é óbvio que a gente fala aqui do Fortaleza, o que é que deu errado para o Fortaleza, mas do outro lado você tinha uma equipe que se preparou muito bem para esse duelo. O Cerro Porteño fez uma marcação muito boa, muito boa. Tinha horas que o Cerro atacava com 5 jogadores no contra-ataque, e se ele perdesse a bola, os outros 5 não é que estavam próximos desse, estavam todo mundo atrás. Ficava um buraco no meio de campo e para eles tudo bem. Porque se era para alguém voltar, eram os atacantes que foram para o contra-ataque, entendeu? Então, assim, era uma equipe muito que estudou muito bem o Fortaleza. Sabia do que é que o Fortaleza era capaz de jogadas, de possibilidades. Acho que fizeram bons encaixes, tentaram tirar o máximo o Pochettino do jogo, e eu acho que conseguiram. O Pochettino tentou entrar na partida, mas não conseguiu. E o Fortaleza quase abre o placar, numa jogada que até foi do lado direito, né? Uma bola que foi para o Pikachu, para o Tinga, que jogou no meio da área e tirou. E aí foi um outro ponto também que eu acho que o Fortaleza não soube lidar. Como o jogo ficou muito tempo cadenciado, picotado, parado, nesse lance, que foi o primeiro lance do Fortaleza com perigo, o VAR demorou uns 4 minutos para checar ali uma possibilidade de pênalti. Nem sei, porque eu não estava ouvindo a transmissão da Paramount Plus. Mas demorou uns 4 minutos. E teve outros momentos também. Teve um lance que foi exatamente esse do Galhardo. Demorou demais. Teve o gol também do próprio Cerro Porteño. Demorou uma eternidade. O jogador estava claramente impedido, assim. O jogador... desculpa, foi uma outra jogada. Já estava 1-0. O segundo gol do Cerro Porteño, que tinha saído, que foi anulado. Um lance claramente que toca, o jogador está bem destacadamente assim, impedido, e ele demorou a dar. O próprio lance da expulsão,
que o jogador chega por cima, claramente assim, lance claro para você expulsar. Aí, no caso, não o VAR, mas o árbitro principal demorou a ficar convencido. Então, esse tipo de jogo que ficou parado, o Fortaleza não conseguia imprimir o ritmo dele. E aí, obviamente, os jogadores não foram bem. Eu acho que o primeiro tempo do Fortaleza, acho que foi talvez assim, momentos que o Fortaleza teve algumas possibilidades. E aí o Fortaleza foi, né, eu acho que nessa chance desperdiçada pelo Galhardo, que foi a possibilidade de deixar o jogo psicologicamente a favor do Fortaleza, porque isso, é como eu falei, quando o Fortaleza abre o placar, ele até deixa o adversário ter a bola. E aí é onde talvez aumente até a possibilidade do Fortaleza ampliar o seu placar. E não foi isso que aconteceu. O Fortaleza sai atrás do placar e era tudo que o Cerro queria. Então essa foi para mim a grande dificuldade que o Fortaleza enfrentou. Na volta do intervalo, o próprio Vojvoda sacou o Pacheco para colocar o Crispim, fez de novo ali a linha de 3, né, liberando mais o Crispim, que participou muito do segundo tempo, foi um dos jogadores que mais participou. Depois veio com as trocas, trazendo o Pikachu, trazendo o Lucero, por exemplo, né, tirou ali o Galhardo, que estava amarelado, né, e teve os jogadores do Cerro estavam tentando tirar o Galhardo do jogo, né, tentando cavar um segundo amarelo. E depois as trocas, assim, algumas não causaram muito efeito, né? A entrada, o Guilherme até entrou, conseguiu fazer algumas jogadas pela esquerda, mas sempre faltava, Celso, eu acho que foi a palavra que eu usei lá na rádio no final da transmissão, uma lucidez. Sabe, aquela lucidez de a bola sobrar ali, porque teve duas chegadas, teve uma com o Caleb cara a cara, teve uma com o Tinga, teve outra do Tinga que bateu de perna esquerda que foi para fora. Então teve um momento que o Fortaleza poderia retomar a partida, retomar emocionalmente, porque se empata o jogo ali, faltando 15 minutos, 20 minutos ou até 10 minutos, eu não tenho dúvida que talvez o Castelão, de novo, ia ter um momento de ápice, até porque a torcida tentou empurrar ao máximo, mas sem o time corresponder. E aí, quando vê aquela última troca, que é o torcedor, né? Já não é muito fã do Júnior Santos. E aí, talvez o cara quisesse o Romero, o cara quisesse um outro jogador ali para ver se conseguir pelo menos o empate. Quando entra o Júnior Santos, o torcedor, eu percebi assim no estádio, o torcedor ficou calado, assim, aquele silêncio tipo, pô, o Júnior Santos, velho, de água fria, né? Naquela animação, né? Embora eu tenha entendido o que o Vojvoda quis fazer, porque assim, se ele coloca o Romero, aí o Romero ou o Lucero teria que sair, né? Então ele poderia ter colocado dois atacantes e a equipe do Cerro Porteño estava fazendo muito contra-ataque, mesmo com o jogador a menos, muito perigoso. Teve um que foi praticamente já quase no final, uma jogada que foi um passe do Tinga errado, o Tinga deu a bola no pé do jogador do Maldonado, e aí veio uma finalização que o Fernando Miguel só teve que fazer o golpe de vista, porque se faz ali o 2-0, praticamente Fortaleza dava adeus. Assim, não, assim, era uma chance mais difícil ainda do que já vai ser difícil na próxima quinta-feira lá no Paraguai. E, obviamente, eu acho que isso resultou muito, né? Um time muito falho, o Tinga errando muito, o Pikachu entrou, ele não conseguiu também dar muita sequência das jogadas. Às vezes Fortaleza tentava mais alçar a bola e aí não dava certo. Então, na soma geral, acho que algumas coisas o Fortaleza não foi bem tecnicamente, algumas coisas foi mal taticamente e outras escolhas eu acho que o Vojvoda também não foi tão bem. O Pochettino, por exemplo, é um jogador que eu acho que tem muita qualidade, talvez ele insistiu até demais no Pochettino. Eu teria o sacado naquele momento, porque eu acho que ele já teve muitos momentos que o Pochettino queria resolver sozinho, que ele pegava a bola, 4 jogadores, no lugar de soltar a bola, queria fazer jogada individual, perdia, gerava o contra-ataque. Então isso foi insistente, sabe, Celso? É aquela coisa, a jogada vai sair, aí não sai por quê? Porque o jogador está segurando a bola, não trabalha com o companheiro e gera um contra-ataque. Então a tônica que eu senti lá na Arena Castelão foi muito isso. O Fortaleza não se entendendo, né, de maneira coletiva e por isso que custou a derrota. Muito bem. Então agora eu vou com o Cauê. Cauê, eu queria que você contextualizasse esse jogo para mim dentro desse início de temporada do Fortaleza e dentro da medida do possível também, do que você achar que faz sentido, se é possível fazer algum paralelo com o início de temporada do Fortaleza no ano passado. Mas fica à vontade, meu irmão. Queria que você trouxesse, sobretudo, aí a visão que você tem para esse jogo dentro desse contexto da temporada do Tricolor do PC. Acho que uma das grandes diferenças para o ano passado, lógico, tem muito dessa questão de parece que o Fortaleza sempre joga para a conta ali, para fechar a conta e resolver a parada. E isso muitas vezes termina
criando para você empecilhos quando você pega um time que entende melhor o jogo, entende melhor a competição. Mas eu acho que um ponto de alguns jogos que eu já vi do Fortaleza é que o time consegue criar bastante até, mas tem uma enorme dificuldade em traduzir em gols. Já tinha ficado isso muito claro com o Desportivo Maldonado, que o placar de 4-0 no final traduziu muito as chances, mas esse placar só foi praticamente sacramentado acho que foi até os 38 minutos do segundo tempo, é quando saiu o segundo gol. Ou seja, o time, por mais superior que tenha sido em quase a totalidade do desafio, mas deixou o jogo em aberto. E isso é muito Fortaleza no ano. É um time que não consegue matar seus jogos. É um time que cria as oportunidades, mesmo diante das dificuldades dos adversários, e não consegue matar. E aí, quando você tem ali no Galhardo aquela possibilidade de fazer 1-0 e de melhorar ainda mais, de colocar ainda mais na zona de conforto que o Fortaleza gosta, que é esperar o outro time para roubar e sair na transição rápida, ali foi totalmente o banho de água fria. E também já foi a virada de quando o Cerro começa também a entender melhor o jogo e a ter a possibilidade de também fazer o gol. Tanto que teve o gol lá em impedimento, que já foi um cartão de visitas do que poderia ocorrer. E mais à frente vem as dificuldades que, mais uma vez, o Fortaleza demonstra, e que não é de hoje, aí sim é algo que já é um espelho de 2022, que é a dificuldade da bola aérea defensiva. Ofensivamente, era um time que no ano passado conseguia ser forte nessa bola aérea, mas esse ano tem dificuldades, como já se tinha ano passado. E se coloca num cenário bastante difícil do que vem por aí, porque vai pegar um Cerro em casa, no Paraguai, e pode ter certeza que a cera que eles fizeram hoje foi 5% do que vai acontecer lá. 5%, porque lá o jogo é outro. E o Fortaleza vai ter que se impor. E se impor de uma maneira que não pode você, por exemplo, hoje desperdiçar não só as oportunidades criadas, 3 chances ali, até semelhantes entre as bolas sempre foram ali meio que entre o lateral esquerdo e o antigo quarto zagueiro ali, as 3 finalizações que o Fortaleza conseguiu um perigo que o Jean defendeu, em 2 de Tinga e 1 do Caleb, mas o Fortaleza vai ter que não dar certos apagões que depois das modificações, a partir ali dos 30 minutos, as modificações quando entrou o trio, né, Lucero, Pikachu e Guilherme aos 23, ainda teve alguma resposta inicial, mas logo depois o Cerro conseguiu entender a partida. E depois dos 30, se você for ver, praticamente não teve mais jogo em prol do Fortaleza, de criação de jogadas. Então foram 15 minutos, mas eu acho que foram 7 de acréscimos, que praticamente quem chegou mais perto de balançar as redes foi o próprio Cerro. Na bola que Minhoca lembrou aí, Bobadilha, e o Cerro fez uma linha de passe ali na defesa do Fortaleza. Que ele dá aquela tacada de sinuca, que muito pouco ali. O Fernando Miguel só fez torcer com os olhos. Então, o Fortaleza, que é um time que consegue, que é até impressionante isso, o como Vojvoda modifica o time dentro de campo, na forma de jogar, sem precisar mexer nos jogadores, e muitas das vezes encontra essas respostas, porque é difícil também para o adversário se reconstruir defensivamente, mas você não pode sair perdendo essas oportunidades, porque os encaixes depois vão acontecendo, por mais lento que seja, e os castigos existem. E o Fortaleza, pelo investimento que fez, e aí é o olhar de fora, né? O olhar dos cearenses aí, como o Luca colocou, que meio que a conta do Fortaleza do ano em relação à competição internacional, de alguma forma, já está equacionada. Mas, para quem vê de fora,
a expectativa era que o Fortaleza, por mais que pegue uma equipe calejada, como o Cerro Porteño, uma equipe que tem um Aquino, que tem um Schullen, são caras rodados, a expectativa minha era de que o Fortaleza passasse e chegasse à fase de grupos. Então, e eu ainda acredito que dá. Porque bola por bola, eu acho que o time do Fortaleza é superior ao do Cerro. Agora precisa ter esse entendimento do jogo, precisa suportar a pressão que vai vir da arquibancada, que vai ser totalmente diferente. O jogo do Paraguai é encardido demais. E os caras, muito mais do que tecnicamente, os caras jogam muito no coração, na raça e na força. Então, é algo que o Fortaleza precisa entender, e Vojvoda, até por já compreender muito o futebol sul-americano, sabe muito bem disso. Mas o Fortaleza vai ter que realmente saber guerrear, mas tem totais condições, apesar de todas as dificuldades, mas de sair com essa classificação, algo que fez ano passado. Tudo bem que o jogo contra o Colo-Colo lá teve um contexto diferente em relação à torcida, mas o Fortaleza conseguiu arrancar suas classificações fora de casa. Então é reeditar esses bons jogos fora de casa e conseguir essa classificação que, para mim, é totalmente plausível. E, na minha cabeça, esperada. Não era uma conta, para mim, essa conta de parou no Cerro, tá beleza, porque vai para a Sul-Americana. Não. Eu acho que os clubes brasileiros, de alguma forma, pela disparidade econômica que hoje existe, tem um pouquinho de peso de se classificar. Aliás, só para ajudar aí nessa análise do Cauê, a última vez que a gente teve os dois representantes brasileiros, né, disputando essa fase, antes da fase de grupos, né, a fase 2, a fase 3, passando foi em 2017. Deixa eu até dar uma olhada aqui quais foram as equipes. Foram Atlético Paranaense. Ano passado não passaram os dois, não? Não, o Fluminense foi eliminado pelo Olímpia, é verdade. O Fluminense caiu. Em 2018, quem caiu foi a Chape. Em 2019 foi o São Paulo. Em 2020 foi o Corinthians. Em 2021 foi o Grêmio. E no ano passado foi exatamente o Fluminense. E perceba... Vamos manter um time do G12 caindo, né? O Atlético Mineiro. Mas assim, até mesmo para, às vezes, muitas vezes, o pessoal fala assim, são muitas equipes brasileiras na Libertadores. Sempre o pessoal achando, às vezes, que, até porque as últimas finais foram sempre finais brasileiras, o futebol brasileiro é o futebol mais forte aqui da América do Sul, eu não tenho dúvida, certo? Mas nem sempre, por exemplo, Fortaleza fez uma campanha de recuperação no segundo turno, né? Fez um turno absurdo, um segundo turno absurdo no ano passado. Mas, às vezes, muitas equipes que chegam nessa fase, elas não estão totalmente prontas, né? O Fluminense, por exemplo, ele cai na Libertadores, vai para a Sul-Americana, ele não passa para a fase de oitava de final da Sul-Americana, ele cai na fase de grupos e depois ele consegue fazer, né, uma boa Série A. E aí, às vezes, é onde entra isso. Quem pega esses primeiros jogos, por exemplo, o Flamengo, que está mal para caramba, se o Flamengo disputasse hoje uma fase anterior à fase de grupos, será que o Flamengo não correria um risco de deixar escapar? O próprio Atlético Mineiro, né, que empatou com 0-0 lá com um cara bobo no primeiro jogo, e muita gente já criticando. Então, assim, o futebol brasileiro, eu concordo com o Cauê, ele é o melhor aqui da América do Sul, mas para algumas situações, principalmente de começo de temporada, é uma coisa que o Fred falou uma vez. Nesse começo, é natural achar que o Ferroviário vai conseguir fazer um bom resultado contra um Bahia, né, o empate contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Se a gente chegar em agosto, setembro, a chance disso acontecer já é menor, porque o Bahia vai estar mais encorpado, já vai estar mais habituado com um jogo maior e tudo mais, e o Ferroviário vai estar mais habituado com jogos de nível técnico mais baixo, né? E aí eu acho que essa discrepância se torna maior ao longo da temporada. No começo de temporada, você tem que estar muito próximo do pronto, ou pelo menos entendendo o que é que dá certo e o que é que dá errado. Porque se você ainda está meio oscilante, o que a gente mencionou aqui, né? Chances desperdiçadas, o que o Lucas mencionou, psicologicamente não está conectado com o jogo, abre margem para o que aconteceu hoje, a derrota na Arena Castelão. Eu acho que não à toa, né? Quando tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil eram só no primeiro semestre, mesmo na época que os times da Copa do Brasil jogavam Libertadores ainda,
tinha mais zebra. Sim. Tinha bem mais, não só pela clara disparidade financeira, mas, cara, convenhamos. Onde é que hoje em dia, por exemplo, o Botafogo ia perder para o Coriçaba? Como perdeu em 97. Foi eliminado perder para o Caburé, Tocantins. Não, o Botafogo, se a gente deixar, a gente faz só um programa aqui de decepções na Copa de decepções. O Palmeiras pro Asa de Arapiraca em 2002, o Asa que não era nem sombra do que é hoje em dia, né? Então, é muito... Acho que eu concordo muito com esse pensamento. Eu queria só dar um dadozinho aqui, que o Fortaleza ele não conseguiu ir atrás de nenhum empate nessa temporada. O Fortaleza não empatou nenhum jogo esse ano, né? No sentido, o Fortaleza estava perdendo e não conseguiu empatar. Para falar a verdade, esse é o primeiro jogo que o Fortaleza não toma um segundo gol depois do primeiro. Depois que ele sai perdendo. Na verdade, tomou, só que foi bem anulado. Então, o Fortaleza ele tentou ainda tomar um segundo gol e perigou, né? Teve uma chance ali do Bobadilha no segundo tempo também, e uma do Aquino, né? Fora da área, acho que foi o Aquino que chutou. Então, o Fortaleza, ele, nesse sentido, para mim, o Fortaleza já perdeu 4 vezes essa temporada em 15 jogos, né? O Fortaleza tem 4 derrotas, isso é um número até relativamente alto de derrotas na temporada, apesar que em 2 o Fortaleza estava ali com um time, vamos dizer, misto, né? No mínimo misto, né? Contra a ABC e Ceará. Mas ainda é um número relativamente alto. Ô, Luca, esse retrato que tu passaste dos gols tomados e a falta de reação, também não foi um pouco do Fortaleza do primeiro turno do ano passado, se eu não me engano? Sim. Era, na verdade, eu me lembro bem disso. Na verdade, no ano passado, o que era recorrente, e o torcedor do Fortaleza, quando chegava numa certa situação do jogo, já sabia o que ia acontecer, era: o jogo vai acabar, estamos com a vitória, aí tomava um empate. Estamos com um empate, se tornava derrota. O caso do Atlético Mineiro foi até pior, estamos ganhando de 2-0, perdeu de 3-2. Tomamos a virada em 3-2. Tomou a virada 3-2. Eu acho que se a gente olhar assim, friamente, parece mesmo. Mas eu acho que ano passado era muito pela falta de opção, sabe, Cauê? Também acho. Sim. O Fortaleza, ele precisava tirar, por exemplo, o Moisés e entrava o Igor Torres, que tá hoje ali, estava no Atlético Goianiense, que lesionou, não está jogando, mas entrava o Igor Torres, era o Matheus Vargas, que hoje é muito mais encorpado. Hoje é muito mais encorpado, não é nem... Hoje é mais encorpado, então era um time muito... Cara, o Fortaleza foi para a Libertadores com o Matheus Jussa, Matheus Vargas e Igor Torres como uma opção de banco, e entrando em mata-mata de Libertadores. Robson, isso é inadmissível. Robson, que apesar de teve alguns bons momentos, sim, né? Mas... Então, o Fortaleza, ele... Não era que ele não conseguia... Ele não tinha força, né? Ele não tinha time para isso, né? Ele não tinha time. Hoje ele tem. O Fortaleza hoje entrou o Lucero, entrou o Guilherme, que vem entrando bem, entrou o Iago Pikachu, entraram Caleb bons titular, jogadores. né? Caleb, e eu acho até que Caleb jogou bem. Também acho. Que jogou bem. Vamos entrar nos destaques, então. Mas rapidinho, Celso. Rapidinho, que eu acho que esse é um debate... mesmo, velho. Que isso? Mas um ponto muito importante, esse nosso debate aqui é aquele debate que daria horas para a gente comentar sobre isso. Porque tem a questão, o próprio Fortaleza, ele usou isso nas 2 últimas temporadas, gente. A gente não pode esquecer. O Fortaleza não era um dos maiores orçamentos do Brasil. Para bater numa 4ª colocação de Série A, como ele conseguiu, meu amigo, é muito trabalho. E perceba, por que o Fortaleza conseguiu a recuperação do ano passado? Porque conseguiu na janela, claro, saiu da Libertadores, veio uma janela fundamental para melhorar a equipe e os encaixes foram muito rápidos. O Brito chega, encaixa. O Galhardo chega, começa a resolver. Que mais? O Sacha... Lucas Sacha. Resolve, entendeu? Perceba. A lógica não é essa no futebol brasileiro. Não é você trazer 8 contratações e 6 delas simplesmente encaixar no time titular, entendeu? Lembra até, Minhoca, que Fred colocou, será que vale a pena o Fortaleza gastar no cenário que o Fortaleza estava, lembra? Vários torcedores imaginaram isso. Pô, é melhor a gente segurar aqui o dinheiro, porque no próximo ano a gente faz um bom time de Série B e volta. E o investimento deu muito certo. O time foi bater de novo na Libertadores. Mas perceba, o que é o grande diferencial disso? É se entender, primeiro, como time, que eu ainda acho que o Fortaleza não se entendeu como time, ainda tem mecanismos, entendeu? De movimentação, de passe. Deu para ver hoje, eu não sei se vocês repararam na transmissão, o Vojvoda ficou muito irritado. Eu acho que ele não gostou Ele foi direto teve uma hora que teve o lateral do Tinga,
e o time estava sem se mexer em campo. O Vojvoda odeia. Para quem lembra do gol contra o Internacional em 2021, que é um gol que é todo mundo se movimentando ali na hora do lateral e o Pikachu recebe a bola para fazer o gol contra o Inter, não deu para ver isso em campo, entendeu? Era um time muito, sabe, apático, um time que não estava conectado com o jogo. É como disse o Luca, não sentia o jogo, sabe, o momento de viver aquele jogo. E eu acho que essa foi a grande questão. Então, quando o Fortaleza não entender ele como time, o tamanho dele e, ao mesmo tempo, dependendo do contexto, a responsabilidade dele e o que ele pode oferecer, obviamente, contra o adversário mais qualificado ou contra um adversário menos qualificado, aí ele vai estar ainda com essa oscilação, É como o Cauê mencionou. Como time, comparar, se você olha, você quer o Marcelo Moreno, um Churim, um Galeano que está lá, o Aquino eu até queria, mas boa parte do elenco do Cerro Porteño, o torcedor do Fortaleza, tipo, não, eu quero os que estão hoje. Mas é que tá. O que é que foi a grande diferença? Assim como foi a diferença para o Fortaleza ser quarto na Série A e conquistar a vaga na Libertadores do ano passado, a coletividade do time. Você pode ter o melhor elenco se você não tem um grupo bem harmonizado, um time titular bem estabelecido. E aí vamos ver o que é que o Vojvoda vai pensar nessa semana, né? Porque enfrenta o Ferroviário no domingo e vai enfrentar depois o Cerro fora. E eu acho que tem que ter algumas mudanças desse time que vai jogar no Paraguai e também contra o próprio Ferroviário. Vai lá, que a história poderia ser outra se o gol tivesse saído do pênalti, né? Talvez a gente tivesse comentando aqui. Que aí é um emocional. Um enredo. Uma zona de conforto, né? E talvez o Fortaleza ter aberto 2-3-0. Né? Exato. Vai lá, Exato. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes da gente ir nos destaques. Como é que vocês avaliam o cenário de jogo de volta? Qual a perspectiva de vocês diante do que vocês já assistiram nesses primeiros 90 minutos? Quer que eu comece? Olha, é um jogo muito difícil, Celso. É um jogo bem complicado, mas o Fortaleza, vamos ser sinceros, o Fortaleza é mais time que o Cerro Porteño, se a gente for analisar peça por peça. E ele vai ter que dar a vida dele no jogo lá no Paraguai. Ele vai ter que dar a vida dele. Então, vai ser muito difícil. O Fortaleza tem que consertar certos aspectos do jogo, inclusive, de forma crucial, consertar a jogada aérea dele, porque lá vai ser ainda mais perigosa. Então, o Fortaleza ele tem condições de passar, ele tem condições de classificação, mas ele precisa entender o tipo de jogo que ele vai ter lá. Vai ser um jogo mais difícil, vai ser um jogo mais complicado. Hoje ele viu não só um adversário de juiz difícil, complicado, mas como viu um juiz conivente, muitas vezes, conivente mesmo. Não existe só 7 minutos no segundo tempo e não existe os 3 minutos do primeiro tempo. Não existe mesmo. Mas deu 7 no primeiro. Deu 7 primeiros, 7 minutos. Não existe. Os 7 minutos do segundo tempo foram ridículos. 7-7. Não existe. Foi pouco nos dois, para falar a verdade. Mas é isso mesmo. É Libertadores. O Fortaleza jogou 37 minutos com um a mais, cara. O Fortaleza jogou 37 minutos com um a mais. Era a responsabilidade dele ganhar, né, nesse sentido. Jogando em casa, com o orçamento, ou ao menos empatar, né, cara? Então, cara, o Fortaleza ele não pode se dar o luxo, por exemplo, de poupar contra o Ferroviário, porque é pentacampeonato, a torcida vai chiar, né? Pode ali mesclar alguns jogadores que estão mais cansados, que precisam ali. Eu acho que até mudaria o esquema do time, eu jogaria com 3 zagueiros no fim de semana. Testaria ali, que hoje, por exemplo, o Fortaleza no melhor momento dele teve com 3 zagueiros, contra o Ceará no melhor momento dele teve com 3 zagueiros, contra o Bahia o momento que ele teve mais confortável foi com 3 zagueiros. Então eu talvez testasse esse esquema de novo, mais uma vez. Mas eu acho que o Fortaleza tem condições de virar esse resultado. Eu só peço uma coisa, eu só peço que não vá para os pênaltis, porque pênalti é uma coisa que eu não gosto, cara. Não gosto. Aliás, e o Fortaleza não é bom de pênaltis. Aliás, o Fortaleza ano passado, né, depois daquele gol do Pikachu, que garantiu o título da Copa do Nordeste, só converteu 3 penalidades. A do Pikachu contra o Inter. Que ele também perdeu no mesmo jogo. Que ele perdeu no mesmo jogo e que foi até determinante para aquela derrota. A do pênalti contra o Ceará na Copa do Brasil, que garantiu a classificação, jogo de ida, né, 2-0. E o pênalti contra o Bragantino, que naquele jogo o Romero também perdeu um. O Romero perde e aí o Pedro Rocha faz o gol. Então, assim, eu tinha alertado isso aqui, acho que no jogo passado, né? Que eu falei, Fortaleza tem que treinar a penalidade.
tem que treinar a penalidade. Porque pode ser contra o Maldonado, pode ser contra o Cerro, pode ser contra o Ferroviário, pode ser contra o adversário da Copa do Nordeste, que pode ser o Ferroviário, pode ser o CRB. Então o Fortaleza tem que se preparar para isso. E o Fortaleza não vem bem nesse fundamento de penalidade. Sejam os goleiros, porque realmente ano passado acho que nenhum pegou, e também... o último goleiro a pegar um pênalti pelo Fortaleza foi o Felipe Alves. Pois é. E ano passado nem Max, nem Boeck, nem Fernando Miguel. Desde 2020, cara. Ou seja, né, vai fazer 3 anos, né? 3 anos que isso aconteceu. Então, tem que se preparar para isso. É tentar fazer, e aquela coisa, essa instabilidade, é uma pena que o Fortaleza não tenha tantas opções, Celso. Porque, assim, na lógica que o Fortaleza tem que fazer, a gente poderia até falar aqui, cara, esquece o estadual, porque tudo bem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas você perceba, o Ferroviário está jogando muito bem. E o Ferroviário olha para esse momento de Fortaleza, o momento é agora da gente, velho. Os caras estão cambaleando. O Ferroviário, obviamente, olhou essa segunda derrota do Fortaleza, os caras vão estar com pressão. E o Ferroviário está jogando muito bem. Aliás, para mim, o Ferroviário tem a melhor dupla de ataque hoje do Nordeste. Aliás, tá igualada com o Gabigol e Pedro, só para dar noção. Assim, é a dupla de ataque com mais gols da temporada até agora do Brasil. Tem um goleiro muito bom, que é o Douglas Dias, e eu acho que se eu fosse o Vojvoda, eu não fazia essa como ele fez no clássico passado, de poupar. Até acho que o erro do jogo passado não foi nem entrar com o time em reserva, foi não saber montar um time em reserva, porque eu acho que ficou um time bem desbalanceado do jogo contra o Ceará. Então eu fazia mesclagens, entendeu? Aquela coisa, se tivesse um jogo de Série A, se tivesse um jogo de Libertadores, fase de grupos importante, Fortaleza tem que pensar agora naquilo que é possível, né? Porque se ele não ganha do Ferroviário, Celso, olha o peso de uma eliminação, né? Assim, né? De uma desclassificação para a Libertadores e para a Sul-Americana, juntar 4 jogos, entendeu? Olha o peso que vai ficar o jogo do Ferroviário da volta, entendeu? Então, eu acho que se eu sou Fortaleza, tento vencer o Ferroviário para trazer uma moral, para tentar uma confiança aí diante da equipe do Cerro Porteño contra o Paraguai. Buscar injeção de ânimo em outros resultados mais factíveis. Tem que ter. Uhum. Beleza. Cauê, você quer também trazer a sua visão sobre o jogo de volta ou a gente mergulha já nos destaques aqui com a turma? Vamos para os destaques. Eu acho que eu já pincelei um pouco da guerra que eu imagino que será lá. E um ponto muito fundamental que o Lucas disse, a bola aérea lá. Pode ter certeza que os caras vão abusar demais dessa bola aérea lá. Isso é certo. Então vamos lá, Luca. Vem aí com os destaques do Fortaleza para a gente poder... Não, destaque é destaque, pode ser positivo ou negativo. Destaque. Não precisa ser 3, não, pode ser um só. Cara, positivo, tiveram 3 destaques positivos. Eu não vou mentir, não. Tiveram sim 3 destaques positivos. O terceiro, ali, muito pela falta de opção, para mim, foi o Guilherme. Eu acho que ele deu uma dinâmica interessante, ele criou algumas jogadas pelo lado esquerdo. Gostei dele, venho gostando dele entrando no jogo. Ele é um jogador bom, assim, interessante para entrar no segundo tempo. Não acho que seja para ser titular, mas ele vem entrando bem, vem dando ritmo interessante quando entra, e hoje também foi isso, né? Ele criou 2 boas jogadas ali pelo lado esquerdo hoje, e uma delas o Tinga quase marca o gol, né? Segundo lugar, cara, para mim vai ficar o Crispim. Ele entrou, ele vinha para esse lugar aí justamente do Bruno Pacheco, que não fez um bom primeiro tempo, e eu achei muito interessante que ele tanto não foi mal defensivamente, eu achei isso muito curioso, como ele deu uma nova dinâmica para frente, ele encostou nos jogadores. Eu acho legal esse Crispim de 2023, ele vem entrando bem nas partidas, né? Ele vem tendo bons momentos. Era um jogador que a gente talvez nem contasse mais, né, para essa temporada, pelo 2022 muito abaixo pelas questões extra-campo dele, mas ele vem bem nessa temporada até aqui, nos momentos que ele vai tendo a oportunidade. E para mim o melhor em campo do Fortaleza foi o Caleb, né? Eu acho que ele sofreu pênalti, ele tentou jogadas, ele tentava infiltrar por dentro, fez uma partida interessante. Eu acho que tipo assim, eu não vou mentir, eu acho que talvez para a próxima partida eu abriria mão do Romarinho, né? Eu acho que o 4-2-3-1 dele fosse mais interessante com Pikachu, Caleb e Pochettino do que com o Romarinho.
O Fortaleza ele podia focar mais num passe longo do que realmente focar ali no Romarinho, tentando quebrar dinâmica. Eu acho que o Caleb consegue fazer isso quando ele joga mais centralizado. Então, se ele for fazer um 4-4-2, 4-2-3-1. Então, eu gostei bastante do Caleb hoje. Eu acho que ele é um jogador interessante, fez boas jogadas pelo lado, fez jogadas interessantes. Foi um bom achado do Fortaleza essa temporada. Agora, negativos, cara. Vou começar com o Pacheco. Foi muito mal, não atacou, não defendeu, falhou no gol, assim como o Fernando Miguel. Não jogou nada. Segundo lugar para mim, Thiago Galhardo, não tem como ser diferente, não jogou bem, não teve chance, não conseguiu criar chance, perdeu um pênalti decisivíssimo, tomou cartão, quase foi expulso, também por bobeira, por confusãozinha besta, mas o pior em campo, o pior mesmo assim, foi o Tinga. O Tinga foi uma nhaca. O Tinga, ele não foi só mal tecnicamente, porque ele não defendeu bem, ele não atacou bem, ele perdeu muitos gols. O Tinga não perdeu um gol não, ou dois, o Tinga perdeu umas 4 chances claras de gol, claras. E eu acho que para mim o pior de tudo, Celso e rapazes, foi que o Pikachu entrou justamente para corrigir essa finalização do Tinga. Só que o próprio Tinga não deixou. Ele continuou avançando mesmo sendo zagueiro e empurrou o Pikachu desnecessariamente para a lateral de campo. De forma desnecessária. Ele perdeu o Pikachu hoje. O Fortaleza perdeu a infiltração do Pikachu porque o Tinga teimava em continuar subindo e ocupar aquele espaço que era para ser do Pikachu. E aí, ele vendo isso em campo, eu acho que talvez o principal erro do Vojvoda no jogo. Quando ele percebe isso, ele não tira o Tinga. Poderia ter entrado o Brits ali naquele momento, mas eu acho que ele talvez pensou que vou botar um zagueiro, o pessoal vai chiar, né? Ele bota o Júnior Santos para ocupar aquele espaço, e o Tinga também não deixa o Júnior Santos ocupar aquele espaço, e continua errando, continua marcando mal, continua atacando mal. Então o Tinga, ele não só foi mal tecnicamente, ele foi mal taticamente. O Tinga, ele estava com a camisa vermelha e branca hoje, mas se botasse a vermelha e branca do Cerro Porteño, ninguém ia sentir a diferença. Porque ele foi um a mais para o adversário, não só um a menos para o Fortaleza. Então, quando o jogador do Cerro Porteño foi expulso, o Cerro permaneceu com 11. O Fortaleza que estava com 10. Eu acho que agora vai contigo, Minhoca. Vamos lá, né? Eu vou fazer uma menção na jogada do gol. Acho que o Pacheco cometeu uma falha, mas quando eu cheguei em casa e olhei melhor o replay, assim, ele tá jogando bem esse começo de temporada, certo? Eu e o Lucas já descemos muita linha nele, Tite, mas quando você olha o replay do gol, olha o Tite na jogada. É inadmissível um zagueiro. A gente acabou de falar, a bola defensiva do Fortaleza, e lá vai ter muito isso. O Tite está parado. E se você olhar a movimentação antes do cruzamento, quem está marcando o Churin é o Tite. O Benevenuto sai da marcação dele para tentar consertar. E não dá tempo. E aí veio o gol. Mas o Tite é um zagueiro, e o zagueiro não pode ficar com os 2 pés no chão, numa bola alçada na área. Cabeceia 2 jogadores que se esbarrem, mas não suba, né? Então, assim, não é a primeira vez. No ano passado, isso era até recorrente. Entendeu? Não vai entrar no meu ponto negativo. Não, mas é porque eu acho que esse ano ele tá muito bem. Mas é porque aquele do ABC foi geral ali, né? A pane, né? Mas eu acho que ele tá jogando bem, viu? Teve uma jogada que ele recuperou a bola no meio do campo, ele abre na direita, acho que foi pro Caleb, né? Que o Caleb quase acabou chutando em cima. Quase faz o gol. Mas assim, ele tá bem, assim, nos duelos. Perna fantasma dele, que não existe. Nos duelos, o Tite tá muito bem. Agora essa bola não dá, pô. O zagueiro tem que disputar a bola aérea, pô. Minhoca, e até em cima disso, o que ferra muito, às vezes, quando você só vê o gol ali sem tentar enxergar todo o contexto, como tu fizeste, é que sobraria o torcedor menos atento pro Benevenuto, né? O cara vai olhar e vai achar que o Benevenuto é que foi o culpado pelo gol. Chegou atrasado, né? Que chegou atrasado. E não foi a única vez do jogo. Que teve uma no segundo tempo que o Samúdio perde, o Samúdio ex-Boa Esporte, né? Foi campeão do Boa Esporte pela Série C em 2016 pelo Boa Esporte. Ele cabeceia sozinho. E quem era para estar marcando o Samúdio era o Tite.
Cara, o Tite, ele é muito mal nesse aspecto. E o Tinga e o Benevenuto vem voltando porque o Tite não estava na marcação do Samudio. Mas assim, o Tite não vai entrar no meu pódio negativo, porque eu acho que ele, em alguns momentos, ele foi até muito bem para ainda deixar o Fortaleza nas condições de tentar buscar o empate, que não aconteceu. Mas eu vou, assim, o Tinga, assim, sem sombra de dúvida, o pior da partida, assim, com muita facilidade. Foi tudo isso que o Luca mencionou, então não vou nem repetir. Mas eu vou colocar a partida abaixo do Pochettino. Eu acho que o Pochettino fez uma partida bem abaixo da média dele, viu? Assim, acho que até se eu for imaginar uma segunda atuação abaixo dele com a camisa do Fortaleza nesse início, é bem distante do que foi a partida de hoje. Ele estava com uma dinâmica muito ruim, assim. Ele tem uma boa bola de variação, de cruzamento, de bola parada. Ele é muito bom nisso. Mas a dinâmica, eu digo o desenvolvimento do jogo, ele até, na hora que ter a troca ali, eu até achei que o Caleb ia jogar de volante. Então, o Caleb ficou até mais adiantado. Ele que voltou mais, ajudou mais na construção. Mas, assim, o Pochettino estava perdendo muita dinâmica de jogo, sabe? Assim, de jogada de passe. Então, do Pochettino, que tinha se jogado uma semana antes, que foi o ápice dele, acho que foi, assim, o ápice até agora com o Camisa Fortaleza. Ele pode até, talvez, render mais. Mas eu achei ele um pouco abaixo. E vou escolher o Galhardo, né? O Galhardo vai entrar porque eu acho até que ele ajudou ofensivamente em alguns pontos. Mas perder o pênalti, isso pesou, acho que emocionalmente para o Fortaleza. Pesou bem, assim, eu acho. Positivo, acho que eu vou ficar com esse mesmo que o Luca mencionou. A entrada do Crispim ajudou muito. Aliás, o Crispim está com muita vontade esse ano. Acho que pode ser um ponto importante mais para frente. A própria partida do Caleb, gostei muito. E vou ficar com o Guilherme também, apesar de ter também, às vezes, demorado para escolher a jogada, mas entrou bem. Tentou ainda causar um impacto. Boa. Cauê, se você tiver algum complemento aí de destaque individual, fica à vontade. Por aí mesmo. Oi? É por aí mesmo. Tem aí. Muito o que fugir. Tinga hoje acertou em todas. Ainda quase que entrega o segundo gol ali no final. Acertou é o contrário, né? Aquela ali foi... Aquela ali... Não, aquela ali... Eu acho que ele olhou o padrão, é do Fortaleza, eu vou passar. E a torcida, um detalhe interessante, a torcida já estava assim meio impaciente com o Tinga. Quando ele erra esse passe, cara, a torcida... O torcedor acho que estava para entrar dentro do estádio para dar no Tinga, assim, tipo... Porque se saísse o gol, o Tinga estava muito queimado. Cara, assim, lembrou muito o Tinga de 2018. Lembrou muito o Tinga de 2018. Veja, lembrou o Tinga verdadeiro, né? Porque o Tinga verdadeiro é esse. Mas aí é que tá, esse né? Tinga. Mas o Tinga do Fortaleza. Mas o Tinga do Fortaleza é bom. Talvez seja. Olha o que eu vou falar. O Tinga, nessa era vitoriosa, é o jogador mais bem sucedido e mais responsável dentro de campo por esse sucesso do Fortaleza. Eu não vou mentir, eu acho que ele esqueceu como ser lateral, cara. Não é isso, eu acho que ele esqueceu como ser lateral. Eu acho que ele não lembra mais. Mas é isso. Eu acho que ele virou zagueiro. Eu acho que ele virou zagueiro mesmo. Eu acho que ele não lembra como. Ele não consegue ter o mesmo desempenho. Ele foi reserva de 2019 2020. O titular era o Gabriel Dias, né? Que depois foi pro Ceará e passou pelo Cruzeiro. Ele era um reserva bem utilizado. Teve alguns momentos como titular de ponta direita, com o Rogério Ceni ainda. Mas ele era um reserva bem utilizado e jogava bem quando entrava, né? Eu acho que a única temporada dele abaixo mesmo, que eu acho que ele não foi bem, apesar de ter aparecido em momentos ali de certa importância, foi em 2018. E eu acho que, assim, eu tenho uma impressão que o Tinga, ele fisicamente, ele já não tá no mesmo ponto que ele estava um ano atrás, talvez, um ano e meio atrás. Eu acho que ele não chegou ao nível físico que ele estava antes da lesão. Ele não conseguiu chegar, eu não sei o que é, eu sinto ele mais pesado, ele nunca foi um jogador ágil, nunca foi um jogador rápido, mas eu sinto que ele está mais pesado, eu sinto que ele está menos ágil, eu sinto que ele está fazendo mais esforço para certas coisas que eram mais fáceis um ano atrás. E o Tinga não é um jogador velho, o Tinga, sei lá, tem 28, 29 anos, o Tinga jogou o PAN de 2015, 8 anos atrás, ele tinha 20 anos, eu acho. Era titular, inclusive, o Gilberto, que estava no Fluminense, no Benfica, hoje era o titular, era o reserva, né? Então, o Tinga não é um jogador velho. Então, não faz o menor sentido para mim. Ele tá tão frágil, assim, no sentido de impulsão física, né? Imposição física. Eu acho que
eu acho que poderia ser revisto, talvez, isso no decorrer da temporada.